interessante que os jornais, e nós todos, né, nós acho que nós já temos uma ideia do que vai acontecer daqui para frente. Né? Porque o que depende para o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciar a cumprir pena? Só em termos de trâmite no judiciário é até quinta-feira, é isso? Pelo que eu li na imprensa, não acompanhei o processo em si, mas acompanhei assim, lendo na imprensa aquilo que vai sendo divulgado. Né? O que foi antecipado, na verdade, ele saiu da prisão domiciliar para ir agora para a Polícia Federal por conta da tentativa de retirada da tornozeleira eletrônica. Né? E diante do fato já do Ramagem ter fugido para os Estados Unidos, eu acho que a Polícia Federal também ficou alertada para a possibilidade de ele, tirando a tornozeleira eletrônica, poder tentar fugir também, né? Para a Embaixada dos Estados Unidos, que fica ali a 15 quilômetros da casa dele em Brasília. Então é muito perto o local para onde ele poderia fugir caso se livrasse da tornozeleira eletrônica. Tendo ele mesmo tentado retirar a tornozeleira com ali um daqueles cabos soldadores, né? Aqueles ferros soldadores, ferro de solda que se diz, ele tentou retirar a tornozeleira e aí, com isso, foi disparado o dispositivo de alerta, né? Então, para evitar a tentativa de fuga, foi antecipada uma prisão dele agora fora do seu domicílio. Mas a prisão mesmo dele, eu acho que seria agora a partir de segunda-feira, Leandro. Eu acho que a prisão dele já seria agora. Mas Já seria igual. mas agora foi antecipada no sábado por conta dessa questão dele ter tentado fugir, tirando a tornozeleira eletrônica. Ok. Eu quero sair dessa seara e ir para a Previdência. Né? Porque a gente está vendo uma série de divulgações em redes sociais, por exemplo, olha, você, teu aposentado e pensionista, tem 13º, mas para lá, o 13º já foi pago em fevereiro. Quem pode ter 13º aposentado ou pensionista é quem encaminhou o benefício depois de fevereiro, me parece. Né? E um outro aspecto também, propagandas, assim, falas de algumas pessoas que se dizem advogadas, Marcos, né? Sobre a questão da idade. Já ainda existe período de transição. Então, realmente se presta, essa matéria se presta a muitas, vamos dizer assim, fraudes e vamos dizer assim, notícias parcialmente verdadeiras, né? Para atrair a atenção das pessoas, são ditas coisas assim genéricas para que as pessoas se sintam atraídas e aí procurem aquela pessoa que está falando sobre o tema. Mas, na verdade, nós temos ainda regras de transição. Depois da reforma da Previdência de 2019, nós ficamos com várias regras de transição para as pessoas que já estavam no sistema antes de 2019. Então, realmente, cada caso é um caso. Cada pessoa tem que olhar especificamente na sua trajetória de vida qual das regras de transição lhe é mais benéfica. Vou dar um exemplo rápido. As pessoas que estavam já no sistema contribuindo antes da reforma em novembro de 2019 e quando entrou em vigor a reforma da Previdência, elas tinham, por exemplo, o homem 33 anos de contribuição, a mulher 28 anos de contribuição, eles estavam prestes a completar o tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição, que bastava a contribuição, não exigia nenhuma idade. Então, se o homem estava com 33 anos de contribuição, faltavam 2 para 35. Se a mulher tinha 28, faltava 2 para 30, essas pessoas entram numa regra de transição chamada pedágio de 50%. Ou seja, pagando 50% de pedágio, poderiam se aposentar. Se faltavam 2 anos, pedágio de 50% mais um ano. Então, pagando 3 anos. 2019 mais 3, 2022. Elas poderiam se aposentar em 2022 pela regra ainda do tempo de contribuição. Claro, aplica o fator previdenciário tudo mais, mas de qualquer maneira, essa se enquadra nisso. Ou também ela pode se enquadrar no pedágio 100%. Quanto faltava para o tempo de contribuição naquele momento? Faltavam 2 anos, no meu caso. Bom, então a pessoa pode também se enquadrar nessa hipótese de pedágio 100%. 100% de 2 são 4. Então, 2019 mais 4, 2023. Bom, mas aí exige uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Se completando esses dois critérios, poderá se aposentar ainda agora, antes dos 65 o homem e antes dos 62 as mulheres. Então, existem várias, sim, regras de transição que tem que olhar em cada caso qual é que a pessoa vai se enquadrar melhor. Mas isso tem que fazer um planejamento previdenciário, Leandro. Mais do que nunca hoje, o que nós temos que fazer é um planejamento previdenciário, é nos organizarmos, cada um de nós, e ver qual das regras de transição é mais benéfica no sentido do custo-benefício. Qual a expectativa de sobrevida que tem um homem e uma mulher hoje, que é o dado que nós temos, né? Quanto tempo vai viver um homem e uma mulher na nossa idade?
e com o tempo, então, com o valor que vai ser atribuído àquele benefício, ver qual é o melhor benefício. Mas ver, esse é um cálculo complexo. Não dá para a gente sair dizendo assim na internet, você que nasceu em tanto, pode. Claro que pode. Se enquadrar em 1000 hipóteses, pode. Mas isso é muito assim, é uma coisa para chamar atenção e chamar clientela, né? Quem nasceu entre 65 e 80 poderá se aposentar. Poderá, se preencher todos os requisitos que a regra de transição traz. Então, na verdade, o que nós devemos fazer é procurar um advogado previdenciarista da sua confiança para fazer um estudo de caso, para ver realmente o planejamento previdenciário de cada um. Isso faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa escolhe uma das regras de transição que é menos benéfica e tem um prejuízo econômico significativo. Ok. Marcos, eu sigo mais alguns segundos contigo, mais alguns minutos, mas eu quero só concluir o nosso trabalho junto com a Rádio Imigrantes também, que a gente faz esse programa conjunto, Rádio Imigrantes e a Rádio Brapel, nesse horário, Programação da Terra. Então, daqui para frente, e até de modo que o Arlindo Link possa já desvincular, daqui para frente eu sigo, né, exclusivamente com a Rádio Brapel, com o professor Marcos Cunha. E o que eu tenho para mim questionar sobre esse aspecto, né? Eu acho que existe um advogado, ele tem que ser rigorosamente uma pessoa ética. E eu me questiono se isto é um comportamento ético. A minha verdade para atrair a pessoa para ti. Por que não é melhor, então, falar a verdade? Olha, é melhor fazer um planejamento, né, e guardar documentos, porque isso aí é uma coisa de utilidade. Eu acho, olha, guardar documentação, né, em qualquer momento de vida. Quais são os documentos que tu precisa guardar, por exemplo? Né? Eu acho importante que nós temos hoje o lado da internet, que a gente acha que tudo está no digital, mas tem coisas, às vezes, que o papel lá tu mostra e tu tens, né? E tu deixa de guardar coisas, muitas vezes, né? E outras vezes a pessoa guarda coisas demais que não teria sentido, né? Sem dúvida. Uma das questões que a gente pode alertar, então, sobre isso é que as pessoas guardem a carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho, a carteira de papel, aquela, é importantíssima, mesmo que seja feia, sem capa, desbotada, essa carteira é muito importante. Muitas vezes, Leandro, o INSS, porque o empregador que assinou a carteira não fez os recolhimentos lá para o INSS depois vai questionar o vínculo, dizendo que ele não deve valer para fins de aposentadoria, porque não tem a contribuição previdenciária. Mas se eu tiver a carteira assinada da época, eu tenho um grande documento de prova de que o vínculo existiu e que, como o empregador é que é o devedor da prestação de recolhimento da Previdência, o empregado não pode ser prejudicado pelo inadimplemento do empregador. E assim tem entendido o judiciário. Então, muitas vezes o INSS não reconhece aquele tempo que o empregador não contribuiu, mas a pessoa indo no judiciário faz valer o seu direito se tiver a carteira de trabalho na sua mão. Se ele tiver a carteira de trabalho mostrando que o vínculo da época foi assinado naquele momento. Então, vê como é importante esse documento, né? A carteira de trabalho, que muitas vezes é negligenciado. Eu até digo para as pessoas, olha, é tão importante a carteira de trabalho que caberia até fazer um registro dessa carteira no registro de títulos e documentos, aqui em Pelotas, no Rocha Brito. Vai lá, registra a sua carteira, porque se perder, aquele registro de títulos e documentos vale como prova da carteira. O que eu quero dizer com isso? É um documento importantíssimo. Claro que os carnês de contribuição também são importantes. Também acontece, às vezes, da pessoa fazer a contribuição e não aparecer o registro no INSS. Então, se eu tiver o carnê na minha mão, de novo, eu posso, com o meu documento, fazer a prova da contribuição que eu fiz. E assim por diante, poderíamos dizer outras coisas. Mas essas aí, eu diria, são aquelas elementares que frequentemente faltam e que fazem toda a diferença. Guardar bem a sua carteira de trabalho e os carnês de contribuição para o INSS e não confiar na internet de que vai estar tudo no sistema. Eu não posso deixar na mão do meu devedor, que é o INSS, todo o meu direito. Eu tenho que chegar no meu devedor dizendo para ele qual é o meu direito e não pedir para ele que ele diga qual é o meu direito. Tá bem, tá ótimo. Acho que é um recado importante. Agora, isso aí, eu refaço a pergunta amanhã, mais cedo. Tá bem? Porque vamos, né? Tá no bem. caso do trabalhador comum, geral, é a carteira de trabalho. Mas tem aí, né? Tem aí o trabalhador rural, né? E tem regras também que é preciso seguir. E tem as relações de pessoas, né? Nós temos, por exemplo, casamentos homem e mulher, mas nós temos uniões também, né? Tipo casamento entre o mesmo sexo. Como é que guardar documentos nesse caso? No meio rural, a grande dificuldade que nós temos hoje, Leandro, é a comprovação da união estável. Como a união estável agora exige documentos,
No meio rural é muito difícil a gente ter documentos que comprovam que as pessoas vivem juntas. Porque no meio urbano, eu coloco a água no nome de um e a luz no nome do outro, pronto, eu tenho uma prova de que as pessoas vivem juntas. Agora, no meio rural, só tem a conta da luz, não tem outro documento. E frequentemente, então, o que nós vemos é pessoas que vivem juntas há muitos anos, depois não conseguem provar a união estável. Então, no meio rural, hoje, mais do que nunca, é importante que as pessoas casem, para que com o casamento fique registrada a união deles. A união estável no meio rural é um grande problema para as pessoas poderem obter depois a pensão por morte. Isso que eu tenho visto, pela dificuldade da prova documental, Leandro.